Olá, sou a professora Denise Pinho. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o tema Gestão Escolar durante a pandemia de Covid-19. Com as súbitas mudanças acadêmicas ocorridas neste período, a curiosidade sobre a realização dessas atividades se tornou crescente. Então, realizei uma pesquisa, começando com a entrevista com a professora Lana Gomes Otero da Silva, coordenadora pedagógica na Escola Estadual de Ensino Médio Morada do Vale 1, em Gravataí, Rio Grande. Numa segunda etapa, fiz levantamentos em sites de notícias, revistas, instituições, além da leitura de artigos acadêmicos sobre o tema. Tal investigação teve por base obter respostas para 3 perguntas. Primeiro, quais os desafios que a pandemia de Covid-19 trouxe para a gestão escolar? Segundo, apesar dos desafios, será que houve alguma oportunidade para a escola se reinventar? Terceiro, como foi a prática do ensino à distância nessas escolas? Para algumas perguntas, encontrei mais respostas e dados do que outras. A maioria dos artigos e notícias falam sobretudo dos desafios que a pandemia trouxe para a gestão educacional, onde fica evidente o medo das mudanças bruscas ocorridas e o desconforto pela saída da zona de conforto de forma súbita. Portanto, neste vídeo mostrarei as proposições mais imparciais e objetivas que encontrei. Pergunta 1. Quais os desafios que a pandemia de Covid-19 trouxe para a gestão escolar? Como eu disse anteriormente, na minha pesquisa bibliográfica, essa é a pergunta com maior número de respostas. Portanto, vou intercalar respostas dadas por minha entrevistada com algumas leituras bem objetivas, como as que eu encontrei no site do Sebrae. Vou deixar o link dos sites na descrição do vídeo. O Sebrae é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Em seu site foi publicado um artigo em abril de 2020 sobre o enfrentamento da Covid-19 pela gestão escolar. Nele, você pode encontrar uma cartilha em PDF que é muito útil. Abrindo nossa cartilha em PDF, então, ela mostra, sobretudo, ferramentas tecnológicas digitais a serem utilizadas como canais de comunicação entre a equipe pedagógica. No entanto, me chamou a atenção um tópico que sugere os principais desafios para a gestão escolar nessa pandemia, sendo eles, então, a falta de professores e outros profissionais da educação. B. A dificuldade no abastecimento dos estoques de materiais de uso administrativo e pedagógico, assim como a da merenda escolar. E C. Dificuldades relacionadas ao atendimento às exigências de legislação de ensino em relação ao cumprimento do calendário escolar ou o uso de estratégias didático-pedagógicas diferentes das usuais. A professora Lana, minha entrevistada, quando perguntada dos desafios que aconteceram na escola onde ela era coordenadora, respondeu sobretudo em relação ao uso das estratégias didático-pedagógicas diferentes das usuais. Isso para eles foi de certa forma um desafio, pois houve necessidade de orientar não apenas os alunos sobre como ter aulas online, mas principalmente os professores. Ela inclusive ressaltou que a pandemia trouxe um problema que antes era mascarado, que é o fato de muitos professores terem dificuldades com o uso das tecnologias. Quanto à cartilha do Sebrae, em relação a estes 3 desafios, eles trazem as seguintes soluções: a necessidade da criação de uma comissão especial de gestão e também a ênfase da boa comunicação da gestão com o meio interno e externo. Outro site interessante que eu descobri é do iScholar,
que é uma empresa que oferece sistemas online para gestão escolar. Nele foi publicado um artigo, no meio de 2020, intitulado Educação em Tempos de Pandemia: O Papel do Gestor Escolar. Nesse artigo, nós encontramos questões interessantes referentes, sobretudo, às escolas particulares, que são a inadimplência e o cancelamento de contratos devido ao cenário social e econômico gerado pela pandemia. Nesse artigo, então, a gente vai receber algumas dicas sobre como solucionar esses problemas, que são aprimorar o setor de recebimentos, renegociando valores e concedendo descontos, pois nesse cenário é mais fácil manter um contrato pré-existente do que conseguir um novo. Uma última fonte de pesquisa interessante em relação a essa pergunta é o artigo acadêmico intitulado Pandemia e Agora, publicado na revista do Centro de Estudos Rurais e Urbanos, CERU, da USP. Então, abrindo o PDF do nosso artigo, nós encontramos um longo texto onde a autora foca nas dificuldades encontradas pelas escolas públicas do estado de São Paulo. Durante sua leitura, são citadas muitas dificuldades e muitos obstáculos passados por essas escolas. Mas o que mais chamou a atenção é a falta de qualquer acesso à tecnologia por parte de alguns alunos. Infelizmente, a desigualdade social e a falta do acesso tecnológico fez com que muitos alunos ficassem para trás nos estudos durante esse período. Ela cita, então, nesse artigo, que de 3,7 milhões de alunos, somente 1,5 milhão de alunos conseguem acessar as aulas remotamente na rede estadual de São Paulo. E isso acaba tornando mais desigual quem já é desigual. A professora Lana, a minha entrevistada, também citou um desafio ligado à desigualdade social em resposta a essa pergunta. Na escola dela, houve muita dificuldade em manter os alunos interessados na escola, pois muitos familiares acabaram perdendo o emprego com a pandemia e os alunos, ao conseguir um estágio, passaram a ser a única fonte de renda das suas casas. Quanto ao artigo que estávamos comentando anteriormente, uma possível solução a estes problemas foi deixada em aberto, pois se trata de um cenário muito triste e complexo do nosso país. A autora ainda deixa em aberto a pergunta: será que há possibilidade da implantação de um ensino híbrido nas escolas públicas estaduais? Deixando a resposta a encargo do tempo e possíveis consequências dessa experiência que estamos vivenciando no momento. Pergunta 2. Apesar dos desafios, será que houve alguma oportunidade para a escola se reinventar? Sobre este tema, encontrei um número menor de artigos e notícias. As pessoas estão focando muito no lado pessimista da situação, esquecendo que toda crise traz também oportunidades. No entanto, há algumas leituras bem interessantes a respeito, como esta que encontrei no site da Unesco. A Unesco é a Organização Educacional, Científica e Cultural das Nações Unidas. O Correio da Unesco trata-se de um periódico publicado pela mesma, onde, em 2020, foi publicado o artigo sob o título Uma oportunidade para reinventar a escola. Nele, são citadas duas oportunidades interessantes. O fato das desigualdades tecnológicas terem ficado muito mais evidentes durante a pandemia, como uma oportunidade para tornar nossos sistemas educacionais mais inclusivos e equitativos. Como solução,
Cito o exemplo do Learning Passport, que é uma plataforma digital de ensino à distância desenvolvido para crianças refugiadas pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, que foi utilizada também em muitos países no contexto do fechamento das escolas durante a pandemia. 2. Repensar o papel do educador, criando alternativas para os formatos e estruturas educacionais mais tradicionais, levando ao desenvolvimento de um ensino à distância ou misto mais sofisticado. Já no jornal Pensar Educação, em artigo escrito em julho de 2020 por Fabiana Vilas Boas Borges, surgem como oportunidades 1. Um investimento em melhores recursos tecnológicos para as escolas. 2. A aproximação do aluno, escola e docentes através do investimento em comunicação direta com os estudantes, apresentando apoio durante a pandemia. Isso está em consonância com as soluções apresentadas na cartilha do Sebrae. Lembrando que já vimos anteriormente na cartilha do Sebrae, como solução para os desafios da pandemia, o uso da ênfase na boa comunicação com o meio interno e externo à escola. Quanto à professora Lana, minha entrevistada, ela vê como oportunidades o fato de que os professores já perderam o medo de utilizar as tecnologias educacionais, superando seus desafios pessoais. Além de que, os alunos já perceberam a sua importância na educação. Fora o fato que a pandemia conseguiu que andássemos 10 anos em 8 meses em relação ao uso do ensino à distância e das tecnologias educacionais. Pergunta 3. Como foi a prática do ensino EAD nas escolas? Pelo que li, a prática do EAD durante a pandemia foi um grande desafio para todos, sobretudo por começar a ser aplicado de forma súbita, sem um planejamento prévio. Muitos artigos e notícias trazem experiências negativas e reclamações por parte de professores e gestores, que eu acredito serem realmente válidas, mas, como o próprio artigo da Unesco previamente citado mostrou, é possível se reinventar com bases nestes desafios. Muitos professores não tinham treinamento com o uso de tecnologias educativas. Muitos alunos não tinham acesso a tecnologias básicas para uso das mesmas em casa. A partir desse cenário, podemos trabalhar com a construção de um ensino EAD e de um ensino híbrido de melhor qualidade, e a implementação de políticas de acesso à tecnologia para a população. Isso tudo é bastante evidenciado no artigo Pandemia e Agora, publicado na revista Centro de Estudos Rurais e Urbanos, CERU, da USP. Nesse artigo, eu quero ler duas citações bem interessantes para vocês. A primeira diz assim: afirmar que este processo inicial, o de organização da escola frente ao anúncio das aulas não presenciais, foi tranquilo, seria uma grande mentira. A começar pelo desespero de muitos professores, que não dominavam as questões tecnológicas e, em muitos casos, não possuíam equipamentos adequados, celulares, computadores, laptops, etc. E isso se somou às muitas dúvidas, angústias e incerteza como tudo isso funcionaria. A segunda diz o seguinte: teve início uma experiência inédita para a rede pública de ensino do estado de São Paulo, atividades escolares não presenciais, atividades à distância. E isso veio significar uma nova configuração ao dia a dia da escola, um cotidiano escolar à distância permeado por muitas preocupações, incertezas e conflitos, que esperamos
resulte de alguma forma em experiências profícuas para professores e alguns alunos. Então, como diz a professora Lana, minha entrevistada, foi necessário mudar o pneu com o carro andando. De repente, tudo mudou, foi necessário implementar o ensino EAD sem um planejamento prévio, mas ao mesmo tempo, isso trouxe os benefícios dos professores terem aprendido a utilizar as tecnologias. Já no artigo Educação nos tempos de coronavírus, ensino remoto, exclusão e as condições para uma aprendizagem significativa na era informacional, escrito por João Fábio Diniz, coordenador da pós-graduação em metodologias ativas da Unifeob, e Johnny Ribeiro Barbosa, diretor na Escola Estadual Dona Francisca Tan Bias Forte, em Poços das Caldas, Minas Gerais, e publicado na revista Educação Pública em 9 de fevereiro de 2021, pode-se compreender que é importante perceber o tipo de ensino à distância que está sendo utilizado com os alunos do ensino básico, onde seria absurdo empregar um modelo de autonomia quase completa do aluno, utilizado em muitos cursos de graduação e pós-graduação à distância. Portanto, para o ensino básico, eles afirmam que, nesse sentido, o pré-requisito para que os processos de aprendizagem tenham coerência e relevância no contexto remoto é a de que se criem condições para que ocorram as interações significativas engendradas pelos educadores e protagonizadas pelos estudantes com o máximo de engajamento possível entre as duas partes. Dessa forma, os autores propõem a seguinte solução. Aqui, o conceito de pontos de checagem, ou checkpoints, que é emprestado do mundo dos games, é bastante profícuo. A divisão das experiências de aprendizagem em etapas que os estudantes percorrerão e que devem ser concluídas antes da próxima fase, em um passo a passo, no qual a construção dos saberes vai se arquitetando de forma consecutiva e cumulativa, é muito efetiva, tanto no contexto remoto quanto no presencial. Aqui eu posso citar que a minha entrevistada, a professora Lana, concorda em parte com esses autores no que diz respeito ao EAD para a educação básica. Ela diz o seguinte: o EAD não é uma modalidade para a educação básica. Como mãe, foi terrível ter que administrar o acesso dos filhos nas aulas online. E se eu, que sou professora e tenho experiência com EAD, também senti isso, imagina para as famílias que não têm este conhecimento. Por último, eu gostaria de citar o artigo Gestão Escolar, Dificuldades e Desafios no Oferecimento do Ensino Remoto em Tempos de Pandemia, escrito por Luciano da Silva Cruz, Caroline Tourinho Matos e Lídia Boaventura Pimenta, publicado durante o 7º CONEDU, Congresso Nacional de Educação. Nele podemos concluir que a metodologia de ensino EAD adotada por cada escola é de planejamento do gestor de educação e deve levar em consideração a realidade local. Eu gostaria de apresentar 4 citações interessantes desse artigo, começando por esta, que diz o seguinte: nessa perspectiva de gestão educacional, é notória a importância quanto ao gestor da rede de educação considerar a realidade local no momento de planejar, identificando quais serão as estratégias para manter as aulas online, por exemplo. A segunda diz o seguinte: pela pesquisa realizada para a construção deste trabalho, nota-se que a gestão da educação precisa adotar uma metodologia coerente à utilização dos mais variados recursos, oferecendo ao professor mecanismos facilitadores necessários para uma prática profissional adequada e na medida da possibilidade,
disponibilizar para os alunos novas formas de aprendizagem. A terceira diz o seguinte: para participar deste estudo remoto, tanto o professor quanto os alunos precisam ter acesso a condições adequadas de estudo, planejamento e organização. Por outro lado, este tipo de experiência não deve se resumir a plataformas de aulas online. É possível diversificar as atividades de aprendizagem que podem, inclusive, apoiar na criação de uma rotina positiva que ofereça a crianças e jovens alguma estabilidade frente ao cenário de muitas mudanças. A quarta e última citação deixa uma reflexão que serve tanto para o fechamento do artigo quanto para o final deste vídeo, que diz o seguinte: no contexto atual, a questão é, sobretudo, uma discussão entre qualidade e acessibilidade às aulas online e a não realização de aulas, ou seja, o que seria menos impactante na vida dos alunos? E assim encerramos este vídeo. Para quem tiver interesse, vou deixar os links para todos os artigos e notícias citados na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar comentários com suas perguntas e questões. Agradeço desde já a participação.